bem com você? Comigo tá tudo joinha. Seja muito bem-vindo aqui a esse hospício onde nós misturamos tudo. Nós falamos de famosos, de filmes, de séries, de livros, enfim, de tudo que engloba esse mundo mágico que alenta nossa alma e nosso coraçãozinho. Hoje eu vou falar para vocês de uma série que tá bombando, que é A Maldição da Residência Hill. Você ainda não ouviu falar? Não acredito. É uma série de terror, assim, um terror dramático. Um terror dramático, tá? É possível isso? É meio tosco de dizer, mas é, né? Mais ou menos isso, porque tem a parte de terror e tem a parte do drama dos personagens. É uma série original da Netflix, né? Algumas críticas dizem que é uma das melhores coisas que eles fizeram em muito tempo. E ela contém 10 episódios. Eu iria maratonar a série e fazer um vídeo falando sobre a série toda. Mas ela é tão densa, ela tem tantos detalhes, tantas miúcias, que eu achei melhor dividir em 5 vídeos e cada vídeo eu falar de 2 episódios distintos, tá? Então vamos lá dar uma pincelada sobre A Maldição da Casa Hill. No começo do primeiro episódio, o Steve diz que a casa tem 100 anos, mais de 100 anos, né? Então, o que acontece? Os Crane são um casal e 5 filhos. Eles, pelo que deu para perceber, eles compram casas, eles reformam e eles vendem por um preço maior. E eles acabaram comprando essa mansão, essa casa Hill, né? Uma casa gigante, muito grande. E o objetivo deles é esse: reformar para vender por um valor muito maior. A família é composta pela Olivia, que é a mãe, vivida pela Carla Gugino. O Hill, que é vivido por 2 personagens. Vai ter o personagem na época em que os filhos são crianças e quando os filhos já são adultos. Quando os filhos são crianças, o Hill é vivido pelo Henry Thomas, e quando os filhos já são adultos, ele é vivido pelo Timothy Hilton. Tá, esquece que você tem. Então esses são os 2 atores. As crianças também, elas vão ter 2 personagens, 2 atores fazendo. O Steven, que é o filho mais velho, na infância ele é vivido pelo Paxton Singleton e na fase adulta ele é vivido pelo Michel Huisman, acho que é isso. E o Steve, ele é um escritor de terror, né? Ele começou a tentar se tornar escritor fazendo romance histórico, mas não deu certo. E ele decidiu fazer um livro falando sobre a casa que ele e sua família haviam vivido na infância. E aí bombou e ele se tornou um escritor famoso e conhecido. Só que ele está passando por um drama pessoal porque ele está se divorciando da mulher. Tem a Shirley, que na infância é vivida pela Lulu Wilson e na fase adulta pela Elizabeth Reese, e ela é dona de uma funerária. Os 2 primeiros episódios já deixam claro por que ela escolheu essa profissão. Tem a Tel, que é vivida pela McKenna Grace na infância e pela Kate Siegel na fase adulta. A Tel não diz muito sobre o que ela trabalha, como é a vida dela. Sabe-se que ela mora, nos 2 primeiros episódios, dá pra saber que ela mora no mesmo terreno da irmã, né, da Shirley, perto da funerária, e que ela é lésbica. Só isso que deu pra perceber. Aí tem a Nell, que é vivida pela Violet McGraw na fase de infância e pela Victoria Pedretti na fase adulta. A Nell, na fase adulta, ela passou por vários problemas. Ela casou e parece que o casamento não deu certo. E ela traz traumas, traz sequelas da época que ela viveu na Residência Hill. Porque de todas as crianças, aparentemente, ela que foi a que mais sofreu com, vamos dizer assim, o assédio dos fantasmas, né? Então é complicado. E tem o Luke, que é o Julian Hillolt na infância, e o Oliver Jackson Cohen na fase adulta. Luke também traz seus traumas e traz suas marcas da Residência Hill. Tanto é que na fase adulta ele é um viciado em drogas, que luta, que passa por casas de reabilitação e não consegue se livrar do vício. Acredito eu que com o desenrolar da série mostra que tanto a Nell tem todos esses problemas, quanto o Luke, por conta das experiências que eles tiveram na casa. Tá ok? Então esses são os 5 personagens principais, os 6, né? Os 7. Os 5 filhos e o casal de pais.
E eles são uma família muito 10, gente. Uma família amorosa, uma família unida, uma família cooperativa. Aí que você olha assim e diz, poxa, por que isso vai acontecer justo com esse pessoal? Os pais são os amores com os filhos. Muito, muito, muito atenciosos, amorosos, incentivadores. Enfim, tido como uma família perfeita. Então, o primeiro episódio é chamado Steve Vê um Fantasma, porque embora ele escreva sobre fantasmas e ele tenha vivido na Residência Rio, ele diz que nunca viu um fantasma. Então, já no primeiro episódio, taca ali fantasma. Ele pega e vai para a casa de uma senhora para saber a história dela do fantasma para escrever seu próximo filme, seu próximo livro. Chegando lá, ele recebe ligação da Nel, a Shirley também recebe ligação do Nel, só que ambos não atendem, tá certo? E isso, essa ligação da Nel, ela tem um motivo muito forte, porque parece que o passado resolveu vir para o presente e ela está tendo crises novamente. Dentro da casa existia um quarto vermelho, que os caseiros, eles não sabiam onde estava a chave, eles dão a chave mestra da casa para Shirley e para Nel abrir aquela porta, só que a porta não abre. E esses caseiros, eles sabem, gente, que tem alguma coisa muito errada naquela casa, só que eles não dizem, né? Eles ficam caladinhos, dá para você perceber assim na expressão, em uma fala ou outra que eles dizem, que tem alguma coisa errada, mas que eles não falam. E eles não dormem na casa, eles dormem fora do terreno da casa, ou seja, eles querem distância da casa durante a noite. E tem uma cena muito importante dessas ligações da Nel, que ela está passando por esse processo, a mulher que ela via na infância, ela volta a ver, e às 3h03 da manhã, todos acordam. O Steve, a Tel, a Shirley e o Luke, todos acordam porque aconteceu algo com a Nel, que eu não vou dizer o que foi. E eles passam por um período difícil, porque a mãe deles já morre no primeiro episódio. Isso não é spoiler porque, né? Ela já morre no primeiro episódio, então fica um trauma. O pai não quer que os filhos sejam entrevistados sobre o que aconteceu, porque a morte da mulher é tida como suicídio. Ele não quer vender a casa, porque ele quer que ela apodreça, que ela fique lá e que caia de velha, e que ninguém chegue perto, a não ser o casal que cuida da casa. Então tem muito trauma. O pai, ele não consegue falar sobre a morte da esposa, ele não consegue dizer para os filhos o que realmente aconteceu para que sua esposa ela morresse. E a série, ela passa em 3 tempos, vamos dizer assim. Tem o tempo da infância, que vai explicar o que aconteceu na casa, o que eles viram e tudo mais. E passa no tempo presente, que é eles já adultos, e totalmente o oposto de quando eles eram crianças. Quando criança, todos eram muito unidos, todos se davam super bem. E agora, na fase adulta, eles são super desligados, vamos dizer assim, um do outro. Eles não se falam direito, eles não convivem direito, por conta de tudo que aconteceu naquela casa. E às vezes passam cenas ali no intermédio, de 5, 6 anos antes, que fica entre a fase da infância e a fase adulta. Tá certo? Outra coisa, o Luke, ele também vê, no primeiro episódio, ele fica vendo uma menina na floresta. E o Steve diz pra ele, não, eu também tive amigos imaginários. Depois eles vão embora e o Luke diz, ela não é amiga imaginária não, mas ele não dá muita bola. Então, nesse primeiro episódio, o Steve finalmente vê um fantasma. Mas qual fantasma? De quem? Que importância tem esse fantasma na vida dele? Quer saber? Assiste pra tu ver. O segundo episódio é chamado Caixão Aberto. Como eu disse, a Shirley, esse episódio vai ser mais voltado para a Shirley. A Shirley é dona de uma funerária, em onde ela cuida, faz toda a maquiagem, toda a parte de embalsamamento dos corpos e tudo mais. E uma família foi lá contratar os serviços dela
porque o filho não está aceitando muito a morte da avó. E ele disse que não precisa se despedir, porque ele vê a avó todas as noites, que vai na cama dele, tal. E que também ele não quer ver o caixão aberto, porque ele não quer ver a avó daquele jeito. Aí a Shirley vai lá contar que ela vai arrumar ela, que ela vai cuidar dela, para que ela fique bonita e que fique de uma forma que ele se lembre, que fique gravada a imagem da avó daquele momento e não durante o sofrimento dela com a doença. Aí esse episódio vai mostrar por que a Shirley ela se tornou dona de uma funerária. Então acontece uma coisa que é muito traumática para eles, né, nesse segundo episódio. Começa no primeiro, mas termina no segundo, que é muito traumática. E a Shirley ela se mostra uma mulher assim forte, centrada, porque ela está determinada a fazer uma coisa que todos os outros não querem, mas ela sabe que é a coisa certa a fazer e ela vai fazer. E no segundo episódio também ela começa meio que a desconfiar do marido, porque todas as contas de banco dele são em conjunto e ela, sem querer querendo, ela acaba vendo um talão de cheque no nome unicamente do marido. Então ela fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Esse segundo episódio vai ser mais voltado para Shirley mesmo, falando sobre os primeiros contatos dela com a morte, antes mesmo da mãe morrer, como foi, o que aconteceu, enfim. Dá para entender um pouco mais sobre a psicologia da personagem. E mais uma vez eu digo, é triste você ver uma família tão linda, tão unida, tão amorosa, passando por momentos difíceis desse, e você vendo o resultado que deu, tá certo? Então, para os 2 primeiros episódios de A Maldição da Residência Hill, eu dou 10, porque foi fantástico. Eu, sinceramente, gostei muito. Dá medo? Dá. Tem umas horinhas que o coração, ó, palpita muito, porque é uma cena meio assim, sabe, aquela coisa. É uma série muito boa. Não sei se você vai conseguir maratonar, porque é pesada, tanto acho que mais a parte psicológica e dramática, né? Não é uma boa você pegar 10 episódios seguidos, porque senão, ó, você pira o cabeção e enlouquece junto com os personagens. Tá certo? Então esse foi o primeiro episódio falando dos 2 primeiros episódios da série da Netflix, Maldição da Residência Hill. Se você gostou, curte aí, comenta, me diz o que é que você achou da série, se você gostou, se você não gostou. Só não me diz o final, tá certo? Próxima semana eu trago mais 2 episódios e assim nós vamos desvendando aí os mistérios da Residência Hill. Se você não é inscrito no canal, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Muito obrigada por ter estado comigo, fico muito grata. Até a próxima, tchau!